É muito comum que os aprendizes do inglês sintam dificuldades no aprendizado das regras do Simple Present Tense. Se você é uma dessas pessoas, não se preocupe porque hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas. I'm Teacher Alisson e hoje eu vou ensinar a você todas as regras do Simple Present Tense de forma descomplicada. Mas antes, se você curtiu o vídeo, se inscreva no nosso canal, dê aquele like e compartilhe conhecimento com todos os seus amigos, ok? Vamos lá! Inicialmente a gente vai dividir esse estudo em 3 partes diferentes. Nesse primeiro momento a gente vai tratar dos sujeitos I, you, we e they. No segundo vídeo a gente vai falar sobre as regras de como acrescentar S, ES e IES no verbo. E no terceiro momento a gente vai tratar dos outros sujeitos, que são he, she e it. Mas vamos lá. A regra geral diz que o Simple Present Tense é usado para falar de atividades rotineiras, algo que você faz no dia a dia. Aí ele é dividido em 2 formas. O primeiro que fala sobre fatos e o segundo que fala sobre hábitos. Numa frase que a gente poderia colocar para descrever um fato, seria a frase I love candy. Eu amo doces. Observe que a frase está falando um fato sobre a minha pessoa. Se eu for falar sobre um hábito, eu poderia dizer a frase I study English every day. Eu estudo inglês todo dia, então faz parte de um hábito diário meu, estudar inglês todo dia. A construção desse tempo verbal, na forma afirmativa, ele leva em consideração 3 elementos: sujeito, verbo e complemento. Vamos exemplificar com uma frase. Vamos colocar aqui que o sujeito da frase fosse o sujeito they, que significa eles. Então a frase ficaria com o sujeito they, o verbo love e o complemento chocolate. They love chocolate. Eles amam chocolate. Certo? Então aí a gente colocou sujeito, verbo e complemento. Formamos uma frase na forma afirmativa. Essa mesma frase da forma afirmativa, se formos alterá-la para colocar na forma negativa, a gente vai utilizar a partícula do, not ou don't. Lembrando que don't é a forma contraída de do not, a forma contrata. Então, a frase vai ficar They don't love chocolate ou They do not love chocolate. Observem aí, se formos analisar a frase de afirmativa para negativa, a única alteração que fizemos foi colocar o do not ou don't depois do sujeito, they. Então, they don't love chocolate. Eles não amam chocolate. Essa mesma frase que está na forma afirmativa, nós podemos também transferi-la para a forma interrogativa. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a partícula do, que é o chamado de verbo auxiliar também, e vamos colocar ela no início da frase. Então a frase vai ficar Do they love chocolate? Eles amam chocolate? Analise agora a frase. Antes ela era na forma afirmativa They love chocolate, e na forma interrogativa passou a ser Do they love chocolate? Observe que a única alteração que nós fizemos na frase foi o acréscimo da partícula do antes do sujeito da frase. Todo o restante da frase continua exatamente igual. Uma outra coisa nessa situação do Simple Present Tense é a gente fazer resposta para perguntas. Então, nós temos 2 formas para responder. Uma chamada Short Answer, que é resposta curta, e a outra chamada de Long Answer, resposta longa. Para a gente responder de forma curta, primeira coisa, se a gente for falar que sim, a gente vai utilizar yes. Yes, observamos quem é o sujeito da frase. No caso da frase exemplo que a gente colocou, o sujeito foi they. Então, yes, they, e vamos utilizar a partícula do. Então, yes, they do. Se a gente for responder que não de forma curta, no, observamos quem é o sujeito, they, e vamos utilizar a partícula negando, no, they don't, ou no, they do not, ok?
Para a gente responder de forma longa, a gente vai utilizar todo o resto da frase. Yes, sujeito they, love chocolate. Então, observe que a gente utilizou a frase completa sem a partícula. Se a gente for responder que não, a gente vai colocar primeiro no. Observamos quem é o sujeito e voltamos para a frase negativa. No, they don't love chocolate. Ou yes, ou no, they do not love chocolate. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o acréscimo do S, ES ou IES ao verbo, isso por conta do sujeito ser he, she e it. E num terceiro momento a gente vai ver as estruturas do he, she e it para ficar de forma descomplicada. Aguardo vocês lá!